Administrador de Trump trará incerteza, oportunidades para a indústria de defesa, analistas. O candidato presidencial republicano, o ex-presidente Donald Trump, sobe ao palco durante um comício de campanha na Santander Arena em 4 de novembro de 2024 em Reading, Pensilvânia. Chipsomodevilla Getty Images, uma versão desta história foi publicada na semana passada. Com a vitória de Donald Trump na eleição de terça-feira, estamos republicando com comentários atualizados. Uma segunda administração de Donald Trump provavelmente trará imprevisibilidade nos gastos com defesa, mas a composição final do Congresso ajudará a impulsionar o número final do orçamento de defesa, dizem analistas a Breaking Defense. A vitória de Trump sobre a vice-presidente Kamala Harris está a ser acompanhada pela tomada do Senado. A Câmara permanece indecisa, mas mesmo que os democratas assumam a Câmara Baixa, parece provável que seja com uma borda fina de navalha. Temos uma ampla gama de incertezas quando se trata de Trump, disse Todd Harrison, especialista em orçamento de defesa do American Enterprise Institute, antes das eleições. Sob Trump, poderíamos ver uma enorme mudança na estratégia para nos tornarmos muito mais isolacionistas, o que poderia acabar trazendo grandes mudanças no orçamento de defesa e uma redução drástica na estrutura da força. Ao mesmo tempo, acrescentou Harrison, a composição do Congresso, e especificamente a composição da Câmara, acho que na verdade será muito mais importante para o futuro do orçamento de defesa do que quem quer que seja o presidente. Numa nota aos investidores esta manhã, Roman Savezer, analista de defesa da TD Cowen, disse que as perspectivas orçamentais para a segurança nacional ainda não foram determinadas. No entanto, ele acrescentou que os primeiros 100 dias da nova administração Trump poderiam representar uma grande redefinição na política externa e nos gastos com defesa com o Pentágono Trump. Provavelmente positivo para startups espaciais, de construção naval, de defesa antimísseis e de defesa. Entretanto, comentários públicos recentes de executivos da indústria sugerem que estão confiantes de que o sinal de procura dos seus produtos permanecerá forte. Para Trump, incertezas e ceticismo internacional. A plataforma republicana inclui a promessa de prevenir a Terceira Guerra Mundial, restaurar a paz na Europa e no Médio Oriente e construir um grande escudo de defesa antimísseis Iron Dome sobre todo o nosso país. Ao longo da campanha, Trump reiterou essas declarações, potencialmente preparando o terreno para maiores investimentos em defesa antimísseis. Ao mesmo tempo, questionou se os Estados Unidos deveriam permanecer na NATO, um antigo ponto de ceticismo para o antigo presidente, que criticou os membros da aliança por não cumprirem o compromisso de 2% do PIB para despesas com a defesa. Trump também sinalizou que se oporia a mais ajuda militar à Ucrânia, a menos que esta entrasse em negociações de paz, e afirmou em setembro que a Ucrânia deveria ter feito concessões à Rússia para evitar a guerra, de acordo com a Associated Press. Durante um comício de fim de campanha no Madison Square Garden, Trump disse que fortaleceria e modernizaria as Forças Armadas, reiterando uma antiga afirmação de 2020 de que tinha reconstruído as nossas Forças Armadas no total. Mas Harrison disse que esses comentários são um tanto contraditórios, deixando claro quanto financiamento de defesa Trump acredita ser realmente necessário. Se você tem todos os equipamentos novos, por que precisa adquirir mais alguma coisa? Harrison disse. Claro, é ridiculamente falso o que ele disse. Mas e se ele realmente acreditar? Enquanto o primeiro mandato de Trump trouxe orçamentos crescentes e um foco renovado na China para o Pentágono, o próprio Trump foi por vezes uma influência turbulenta no departamento, com momentos que incluíram envolver-se pessoalmente em negociações contratuais para o F-35 e o Air Force One, e unilateralmente prometendo cortar o orçamento de defesa, apenas para reverter o curso e impulsionar o orçamento depois de se reunir com os principais líderes de defesa. Essa volatilidade torna difícil saber se Trump está falando sério quando fala em deixar a OTAN ou sinalizar que poderia revogar o apoio à Ucrânia, disseram analistas. Talvez nada disso aconteça. Essa é uma visão de que, isso é apenas retórica, disse Byron Callan, da Capital Alpha Partners, antes da eleição. Mas acho que haveria um período de incerteza bastante profundo até que essas respostas fossem conhecidas.
Robert Stallard, analista aeroespacial e de defesa da Vertical Research Partners, disse que um Estados Unidos mais isolacionista sob Trump provavelmente apoiaria uma tendência contínua de aumento dos gastos com defesa na Europa. Também poderia haver uma abordagem mais buy European para compras. Outras partes do mundo carecem desta opção interna e, por isso, podemos ver a forte procura contínua pelas exportações de defesa dos Estados Unidos, disse Stallard numa nota aos investidores esta manhã. Ele acrescentou que também é possível que Trump se envolve na contratação de defesas minutia como fez em seu mandato anterior. Falando a Breaking Defense antes das eleições, Savezer estava otimista quanto aos investimentos em defesa sob a presidência de Trump, caracterizando a plataforma republicana como muito favorável à defesa. Ele acrescentou que proeminentes republicanos de segurança nacional no Congresso e dentro da administração provavelmente apoiariam um aumento do orçamento base, embora possam ser menos propensos a aprovar gastos suplementares, como o projeto de lei de ajuda externa aprovado na primavera passada, que aprovou fundos adicionais para a Ucrânia, Israel, Taiwan e principais prioridades da base industrial de defesa dos Estados Unidos. No entanto, mesmo que a administração Trump apoie amplamente os gastos com defesa, outras prioridades de campanha podem ter impactos negativos na indústria de defesa, disse Callan. Por exemplo, os planos para promulgar uma tarifa de 20% sobre todos os bens importados poderiam resultar em pressão financeira sobre os contratos de defesa. Outra complicação pode ser a potencial criação de uma nova organização, o Departamento de Eficiência Governamental, centrada na redução dos gastos federais, disse Callan. Trump disse que contrataria o fundador da SpaceX, Elon Musk, para liderar o novo departamento, e Musk disse na semana passada que acreditava que poderia cortar pelo menos $2 trilhões do orçamento federal de 7,3 trilhões de cifrão solicitado para o ano fiscal de 25 anos. Quando você começa a ouvir esses números serem jogados ao redor, é como, se você acha que a defesa vai estar subindo com um corte de $2 trilhões, isso não vai acontecer, disse Callan. Não que eu ache provável um corte de $2 trilhões, mas apenas esse período de incerteza sobre, bem, o que vai acontecer. Antes da eleição, Savezer disse que o melhor cenário para os empreiteiros de defesa é uma vitória de Harris, juntamente com uma Câmara Democrata e um Senado Republicano. Essa permutação do que ele chamou de Congresso o couber de Rubik acopla o provável apoio de Harris à Ucrânia e a Israel com um Senado pró-defesa e, o mais importante, uma Câmara onde o Freedom Caucus de extrema-direita teria pouco poder para impedir ajuda militar para gastos suplementares, ele disse. O pior cenário, de acordo com Harrison, é uma estreita maioria republicana na Câmara, algo atualmente em jogo, porque o Freedom Caucus continuará a manter a defesa como refém para tentar dar mais cortes de gastos no geral, disse ele. Callan, numa nota de 3 de novembro aos analistas, classificou uma varredura do Partido Republicano como o pior resultado para a defesa, observando que a sua opinião diverge acentuadamente de outros analistas que acreditam que os republicanos representariam cortes de impostos e um orçamento de defesa maior. Callan discordou, postulando que os cortes de impostos poderiam aumentar o déficit federal, potencialmente lançou ter uma nuvem maior sobre a capacidade fiscal dos Estados Unidos para a defesa. Negociação em resultados. Embora as empresas de defesa tenham anunciado os resultados do terceiro trimestre no final de outubro, apenas algumas semanas antes do dia das eleições, o tema do próximo presidente passou despercebido durante os pedidos de resultados junto dos investidores. Neste momento, as ações estão realmente sendo negociadas com base nos resultados, disse Callan. Eles não parecem estar olhando além dos resultados e para cenários eleitorais. Mesmo quando pressionados, os executivos não traçaram uma distinção entre como uma presidência de Harris ou Trump poderia impactar os gastos com defesa, pelo menos não publicamente. A CEO da Northrop Grumman, Kate Varden, disse que não esperava uma diferença significativa nos gastos com defesa entre uma administração Trump ou Harris durante uma teleconferência de resultados no mês passado. O que temos visto ao longo do tempo é que o orçamento da defesa reflete mais o ambiente de ameaça do que qualquer mudança administrativa específica, e por isso esperamos plenamente que, mais uma vez,
Desta vez, disse ela, a estratégia de defesa nacional manteve-se consistente ao longo dos últimos anos, nas últimas administrações, e acreditamos que isso se deve ao facto de responder às ameaças emergentes em todo o mundo e se concentrar tanto na dissuasão como na defesa. E nesse sentido, está bem alinhado ao portfólio de programas que a Northrop Grumman possui. Sentimentos semelhantes foram compartilhados por Frank St. John, diretor de operações da Lockheed Martin. Durante uma entrevista em agosto com Breaking Defense, St. John disse que o Pentágono está experimentando ou um poder de compra real em declínio em relação à inflação, mas acrescentou que era muito cedo para dizer como as linhas superiores do orçamento de defesa poderiam se moldar nos próximos 2 anos. No que diz respeito às eleições, pensamos que as capacidades de dissuasão são um tema duradouro, independentemente do partido que esteja no poder executivo ou de quem esteja no controle do Congresso, disse ele. E então achamos que nossos programas são bem apoiados no orçamento e estamos ansiosos para trabalhar com qualquer aparência da nova administração. Outros executivos de defesa apontaram o ambiente político incerto como um fator subjacente a projeções mais conservadoras sobre como os negócios poderiam se sair em 2025 e além. Falando aos investidores durante uma teleconferência de resultados em 19 de outubro, o diretor financeiro da Leidos, Chris Cage, disse que a empresa vê um impulso de crescimento em sua unidade de defesa, mas quer ser cautelosa sobre como fornecer orientação financeira mais exata para 2025 até que haja maior certeza sobre o resultado da eleição e do processo orçamental em curso para o exercício financeiro de 25. Você olha o pano de fundo, estamos claramente em um ano eleitoral. Existe o risco de um CR prolongado e alguma interrupção, disse ele. Se tivermos mais clareza nos próximos meses, estaremos em melhor posição para refinar esse ponto de vista no início do próximo ano. O impacto das eleições no cenário econômico, uma análise profunda. A dinâmica de um ano eleitoral é intrinsecamente complexa, envolvendo uma intersecção de fatores políticos, econômicos e sociais que moldam o ambiente de negócios e as expectativas do mercado. Ao observar o pano de fundo, é evidente que estamos em um período de incerteza, onde as decisões políticas podem ter um impacto significativo nas projeções econômicas. A citação recente de um analista reflete essa inquietude, sugerindo que existe a possibilidade de um CR prolongado, referindo-se a uma condição de crise ou recessão. Este cenário levanta questões cruciais sobre como podemos entender e preparar nosso posicionamento diante de um futuro incerto. As eleições não são apenas um evento cívico, elas têm profundas repercussões econômicas. Em um ano eleitoral, especialmente, o mercado tende a reagir a cada movimento e declaração dos candidatos. A incerteza política pode resultar em volatilidade nos mercados, com investidores hesitantes em comprometer capital até que uma direção clara seja estabelecida. Essa hesitação pode ser exacerbada por discursos polarizadores que acentuam as divisões sociais e econômicas. Em um contexto onde a confiança do consumidor e a estabilidade financeira são essenciais, um ambiente de incerteza pode ser o prenúncio de um período de dificuldades econômicas. Um exemplo notável pode ser visto nas eleições passadas, onde as flutuações nas bolsas de valores coincidiram com debates acalorados e promessas de políticas econômicas radicais. Quando os investidores percebem que um candidato pode implementar mudanças que afetam diretamente os negócios, como alterações nas taxações ou regulamentações, a resposta do mercado pode ser imediata. E, muitas vezes, negativa. Portanto, a necessidade de um entendimento claro sobre as políticas propostas é vital para a estabilidade econômica a curto e longo prazo. Além das implicações diretas para os investidores, as eleições também moldam as expectativas do consumidor. Em tempos de incerteza política, os consumidores tendem a adotar uma postura mais cautelosa em relação aos gastos. O medo de um CR prolongado, como mencionado, pode levar os consumidores a restringir seus gastos, o que, por sua vez, afeta a receita das empresas e, consequentemente, o crescimento econômico. Quando as pessoas se sentem inseguras sobre o futuro, é natural que elas priorizem a poupança em detrimento do consumo. Essa mudança no comportamento do consumidor pode criar um ciclo vicioso que é difícil de romper.
As pesquisas de opinião frequentemente mostram que as preocupações com a economia superam outras questões, como segurança ou saúde. Portanto, os candidatos que não endereçam essas preocupações de forma eficaz podem ver suas campanhas prejudicadas. A resposta do eleitorado a essas preocupações pode ser um indicativo claro de como a economia poderá se comportar após as eleições, destacando a importância de uma análise cuidadosa das promessas políticas e de suas implicações econômicas. À medida que nos aproximamos dos próximos meses, a clareza nas propostas políticas se torna ainda mais crucial. Para instituições financeiras e empresas, a capacidade de adaptar estratégias e prever tendências depende de uma compreensão clara do que está por vir. A citação do analista de que, se tivermos mais clareza nos próximos meses, estaremos em melhor posição para refinar esse ponto de vista, ressalta a importância da análise contínua e da flexibilidade nas abordagens empresariais. A expectativa de um cenário político mais definido pode proporcionar uma oportunidade para uma recuperação econômica, mas isso depende de como as eleições se desenrolarão. A história nos mostra que anos eleitorais podem ser um terreno fértil para inovações e mudanças disruptivas. Ao mesmo tempo, eles também podem representar riscos significativos. Portanto, o acompanhamento das tendências políticas, juntamente com o monitoramento das reações do mercado, se torna essencial. As empresas que se preparam para essas flutuações e que se mantêm informadas sobre as mudanças no cenário político serão mais capazes de navegar pelas incertezas e emergir mais fortes após as eleições. Em suma, o ambiente eleitoral é uma força poderosa que pode moldar a economia de maneiras imprevistas. A interconexão entre política e economia nunca deve ser subestimada, pois ela influencia diretamente o comportamento dos consumidores e investidores. À medida que avançamos, a necessidade de clareza nas políticas e direções propostas se torna fundamental para mitigar os riscos de um CR prolongado. O futuro econômico dependerá não apenas dos resultados das eleições, mas também da capacidade dos líderes em construir confiança e um caminho claro para a recuperação econômica. Portanto, tanto os cidadãos quanto os investidores devem permanecer vigilantes e informados sobre o que está por vir, pois o impacto das decisões políticas ressoará muito além do dia da votação.